Continuando o nosso monitoramento mensal, vamos para o TRFX11, que esse é o primeiro relatório agora da safra de 2024, que já está trazendo dados de dezembro, que eu estou trazendo aqui para vocês. Provavelmente os da Kinea também já vêm, que são fundos que dão um delay de um mês apenas, diferentemente, por exemplo, do MXRF que a gente viu, que são 2 meses, o RISA também, que eu mostrei para vocês, embora o do RISA ainda vai sair esse mês, ainda no final do mês. Mas vamos lá para o relatório do TRXF, inclusive mostrando aquela questão do que eu tinha falado para vocês no relatório passado, que viria presente de Natal, naquele vídeo que eu coloquei também sobre o presente de Natal, o pagamento de 1,70 por cota. Então vamos lá para o relatório gerencial. Deixa eu pôr minha setinha aqui. Bom, então aqui o relatório de dezembro. Aqui é a parte de overview, como você já sabe, é coisa rápida, né? Taxa de administração de 1%, ele cobra a taxa de performance, mas está se mostrando um fundo bem interessante que até está me aguçando a querer estudar um pouquinho mais, para ver se eu incluo na carteira. Ainda não sou cotista dele ainda, então, mas a gente vai pensar aqui ainda, eu ainda vou pensar se vai valer a entrada ou não. Então, pessoal, aqui começando com as notícias do mês, uma delas eu até fiz um vídeo aqui. Primeiro, a questão no dia 19 de dezembro, o fundo comunica a assinatura do contrato BTS entre o fundo e a Leroy Merlin, e aqui é até legal porque dentro desse imóvel da Leroy Merlin, não somente tem a Leroy Merlin, mas 7 lojas satélites, tem academia, tem fast food, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Aqui o vídeo que eu fiz sobre a aquisição, é esse vídeo aqui em cima, sobre a aquisição de 5 imóveis do Grupo São Mateus em 2 modalidades, em Build to Suit e sem leasing back, onde 2 imóveis ele comprou para fazer o desenvolvimento para o Grupo São Mateus e outro ele comprou do próprio grupo e alugou para o grupo mesmo, que é a metodologia sem leasing back, que vocês viram também no vídeo do RISA. Aqui aquilo que eu falei, a questão da distribuição de 1,70, subindo o dividend yield dele para 18 e anualizado 18,26, um baita de um retorno. Tá se mostrando um baita fundo até para justificar aquela taxa de performance, né? Bom, aqui a questão do aumento do número de imóveis, que, se eu não me engano, acho que ainda não saiu, não mudou do relatório passado para esse, porque ainda não foram incluídos os imóveis do Grupo São Mateus aqui. Então aqui, pessoal, aquilo que eu falei, que aqui já traz mais informações sobre dezembro, falando que o IFIX encerrou no último mês com uma alta de 4,25, uma valorização de 15,50 no ano, atingindo a máxima histórica de 3.311 pontos. Até no meu Instagram, tem aqui na link aqui embaixo, para quem não é inscrito ainda, que me segue lá no Instagram, eu faço uma publicação mensal onde eu coloco a evolução do IFIX junto com a taxa Selic, né, a oscilação da taxa Selic. Aqui colocando a questão do dólar, que foi o único que desvalorizou esse ano. Aí eles colocam: em dezembro os mercados globais mantiveram suas boas perspectivas para 2024, provavelmente deve começar a ter queda da taxa de juros agora em 2024. No Brasil tivemos a divulgação de IPCA 15 de 0,04, que foi acima do previsto, porém ainda se acredita que ter vindo acima do previsto não vai alterar o que vem para as próximas reuniões do Copom na questão de continuar reduzindo a taxa Selic. Aqui colocando que o ano de 2023 superou as expectativas, que para a classe de FIIs destacamos a importância do investidor. Esse ponto que eles trouxeram aqui é basicamente o resumo do que eu sempre tenho falado para vocês. Como o preço importa. Eles colocando aqui, ó, para a classe de FIIs, destacamos a importância do investidor avaliar o que está comprando e a qual preço, pois com isso ele poderá contar com uma renda recorrente e potencial de valorização do seu capital. Pessoal, perfeita essa frase. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo, eu não sei se no outro relatório tinha isso, mas eu não tinha me chamado a atenção, mas dessa vez me chamou. Basicamente é o resumo do que eu sempre tenho falado. Um bom ativo, ele só se torna um bom investimento pelo preço que você paga. Então é muito importante o preço na hora de entrar em fundo imobiliário. Nossa, assim, essa frase foi muito boa, gostei muito dessa chamada que eles deram aqui no relatório gerencial. Aqui é a questão da distribuição de 1,70 por cota, que é aquilo que a gente já tinha falado nas últimas análises. O resultado do fundo foi impactado positivamente pelo recebimento da última parcela da loja Sodimac de Ribeirão Preto, e por meio dos dividendos extraordinários do TRXB, que é um fundo que
ele investe indiretamente em alguns imóveis. Lá embaixo tem a explicação. Já falei isso para vocês também, não vou repetir aqui. Então aqui, ó, com isso foi possível distribuir o valor teto do guidance de 2023, somado a uma parte de lucro, que foi 1,70. E aqui é muito importante que eles colocam. Para o próximo semestre, a expectativa da gestão é que a distribuição permaneça no guidance de 0,85 e 0,90. Para ninguém achar aqui que ele vai continuar distribuindo 1,70 por mês. Aqui eles colocam, aqui é muito bacana, que a gente consegue ver a evolução, né, do patrimônio, vem evoluindo a distribuição ano após ano, bem bacana, né? Então teve de 20 para 21, 15,96, depois 20,05, caiu um pouco de 7,58. E aqui um ponto legal também, olha só, no mês as cotas dos TRXF negociadas no mercado secundário valorizaram 2,79 e o IFIX valorizou 4, na verdade não era isso que eu queria falar, não era esse ponto aqui, é só. Eu acho que eu confundi o termo, já eu vou chegar no que eu queria falar, vocês vão entender o porquê. Então a rentabilidade é uma baita rentabilidade, 58,48, vou dar um ESC aqui, comparado com o IFIX na história. Aqui as diferenças, né? Ele 17,07, um baita retorno do fundo. Que é a questão do aumento de cotas. Ele basicamente dobrou o número de cotas esse ano, de cotistas, né? Desculpa, de cotistas esse ano. Ele atingiu 126 mil cotistas. Aqui a parte de movimentações, né? A questão do reembolso do açaí, a gente falou isso no último relatório, 19 milhões, que isso ia acontecer esse mês, 19 milhões e 800 mil. Agora, a questão da Leroy Merlin, que a gente já falou, que é o contrato atípico de 12 anos. Aí ele fala aqui da questão de que, além da loja da Leroy, ainda tem 7 lojas satélites, academia, fast food, farmácia, que é bom para dar uma... não depender somente de um imóvel, de um inquilino nesse imóvel, é bem bacana isso. E aqui o que eu achei bem interessante, né, o cap rate de 9%. Bem considerável, né? Normalmente a gente fala para imóvel desse tipo de tijolo, cap rate entre 7 e 8, a gente tá falando de 9, baita retorno. Aqui a gente já começa a ter as questões que eu sempre venho falando nos últimos análises do TRXF, da questão das compromissadas. Então aqui eles falando, ó, que é o valor do compromisso do investimento assumido pelo fundo, nesse caso do Leroy Merlin, terreno e custeio das obras, desenvolvimento será de 84 milhões, o fundo já realizou um desembolso de 11 milhões, ou seja, menos caixa para o fundo. Aqui a parte da Leroy, então ele fala aqui que isso é comum, tá, pessoal? Às vezes, uma vez superadas as condições suspensivas, o TRXF realizará o reembolso dos custos até agora incorridos do projeto, gastos pela Leroy. Isso é muito comum nesse tipo de contratação, onde ele está comprando um imóvel onde já tem um locatário, então ele vai lá e reembolsa o inquilino, né, desse gasto. Aqui a questão da compra do mercado de 5 imóveis do Mateus, lá na região Nordeste, Mateus Supermercados, que aí foi da Sales in Beck e Build to Suit, que são com aquilo que eu já expliquei para vocês no vídeo passado, contratos de 20 anos. E aqui é legal que eles têm a penalidade por rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor do contrato, ou seja, se o Grupo São Mateus decidir reincidir com 2 anos, ele vai pagar os outros 18. Então aqui o valor, que eu falei bastante isso na análise dessa compra, de 235 milhões, e o fundo já realizou um desembolso de 100 milhões, o que já impactou no caixa, como vocês vão ver daqui a pouco. Aqui a mesma coisa, ó, o TRXF realizará o reembolso dos custos que estão sendo gastos pelo Mateus, que ficará encarregado de conduzir a obra. Aqui eles falam da questão dessa compra, né, que aumenta o cap rate do portfólio, diversificação de inquilino, aumento do percentual de contrato atípico, aumento do prazo dos contratos e diversificação regional com 4 novas cidades. Bom, aqui a questão do comparativo, isso tem lá daquele vídeo, mas é só, eles trouxeram aqui para o relatório. O patrimônio vai sair de 2,4 para 2,7, o número de imóveis de 50 para 56, lá eles já estão considerando lá no início os imóveis, sim, eles estão considerando 56 número de imóveis. Aqui eles aumentando a quantidade de cidades, presentes cidades, aumento da ABL,
mais quase 15%, a área de terreno também quase 25%. A estimativa não vai mudar agora, exatamente também porque tem o pagamento disso. O prazo médio aumentou em quase 0,40 de ano, né? Mais 2,60. E aí, aquilo que é o ponto que a gente precisa acompanhar de perto, que eles colocam a questão dessas aquisições, está sendo estruturada uma operação de securitização, ou seja, o pagamento tanto dessa parte da Leroy quanto do grupo do Mateus, né, ele vai ser via compromissada. Então a gente precisa acompanhar isso, porque é um ponto que eu venho chamando muita atenção, que esse fundo não deslanchou ainda por causa dessas compromissadas. Aqui a questão do que eles colocam, que por mais que agora talvez seja o momento mesmo de fazer compromissada, porque a taxa de juros está caindo, eles até colocam que essa operação com viés tático, mesmo no momento positivo de queda de juros, dada a alta diferença da taxa de juros privados e título soberano. Assim a operação de securitização for efetuada, informaremos, então a gente vai ver como é que vai ser essa securitização, a gente vai ver qual vai ser o impacto disso no fundo, porque ele tem uma parte para pagar já de amortização esse ano. Aquilo que eu estava falando lá em cima era isso daqui, que os imóveis do TRXF passaram por reavaliação e valorizaram 4,66. O que isso mostra? Quando você investe em um fundo bom de tijolo, a inflação é corrigida no ano. Porque os imóveis são valorizados pelo menos a inflação. Se a gente for ver a inflação acumulada dos últimos 12 meses, está por volta de 4,50. Então isso para vocês verem que o que eu sempre tenho falado, o investimento em fundo imobiliário de tijolo protege da inflação. Quando o fundo é bom, ele valoriza, os imóveis valorizam pelo menos na inflação. Então, o que você recebe de dividendo, de rendimento, é o rendimento real. Então, olha só que bacana, esse daqui é mais uma das comprovações. Eu falei isso, se eu não me engano, acho que foi no vídeo do HGRU, do HGLG também, que tiveram basicamente essa mesma reavaliação dos imóveis de 4,5, alguma coisa assim, que pelo menos eles reavaliaram com a inflação. Aqui vai ter o webcast deles, mensal, sobre os resultados, aqui desejando o próximo feliz ano novo, blá. Bom, aqui a questão do caixa, eles tiveram o resultado de 1,25, distribuíram 1,70, então eles tiveram um bom reforço do caixa. Eu achava que o caixa ia baixar 100 milhões, mas não baixou, a gente vai chegar lá quando eu estiver mostrando. Aqui a questão eles utilizaram 0,45 da reserva de lucro para pagar esses 1,70. Aqui a distribuição, veja que ele vem aumentando, né? Fevereiro de 2022, 80, já está em 90. Então essa vai ser o guidance dele, 85 a 90. Que é a questão da parte de liquidez, do retorno, deixa eu passar rápido por isso aqui. Aqui a questão, ele reduziu o caixa, a parte de renda fixa, aumentou o imóvel, obviamente. Aumentou a questão de varejo, porque ele aumentou o Grupo São Mateus, né? Então aumentou a parte de contrato atípico, que é bem legal. Aqui, pessoal, que eu não entendi, porque eles colocaram os imóveis já do Grupo São Mateus, mas ainda não atualizaram, porque o Grupo São Mateus ultrapassou o Pão de Açúcar em termos de... e reduziu a porcentagem do açaí também, como eu mostrei no vídeo para vocês. Eu não sei porque que eles não atualizaram aqui. Tanto é que eles nem colocaram aqui na parte do diversificação de ABL o Grupo São Mateus, eles não colocaram aqui, só açaí, Grupo Pão de Açúcar, eles não colocaram. Né? Não, colocaram aqui, ó, Grupo São Mateus. Colocaram aqui, eu não entendi o porquê que eles não mudaram aqui, porque se a gente for pegar naquele prospecto, o Grupo São Mateus passa o Pão de Açúcar em termos de ABL. Bom, eu posso ter enganado posso ter avaliado errado, então se alguém tiver essa informação, coloca aqui nos comentários, tá? A parte de aumentou contratual, mês de reajuste, basicamente IPCA. Aquilo que eu falei do TRXF, ele tem participação do TRXB, que são 16 imóveis, 3 do Pão de Açúcar e 13 do Grupo Açaí. Aqui que é o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Ele estava com 200 milhões, se eu não me engano, no mês passado de caixa. Aqui ele continua tendo que pagar 40 milhões. Com aquele pagamento de 100 milhões, eu tinha feito a suposição que esse caixa cairia para 100 milhões aqui. Mas como ele teve um resultado muito bom esse mês, o caixa foi reforçado, então teve aquele pagamento também de 11 milhões,
que eles fizeram, então o caixa não baixou quanto eu achei que iria baixar. Porém, ele tem essa questão que ele precisa pagar e 30% de securitização e uma securitização que ainda vai ser formada. Então, esse é o ponto que me deixa com o pé atrás no investimento do TRXF. Eu quero acompanhar mais, eu quero ver como é que vai ser montada essa operação de securitização no caso da compra da loja da Leroy Merlin. Eu quero acompanhar para ver se eu vou de fato entrar nesse fundo. Aqui o portfólio do fundo. Mas é isso, pessoal. Então, trazendo para vocês aí o acompanhamento do TRXF. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.